Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Lucas, no capítulo 15, vou ler a partir do verso 11. Quem está comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela terra, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha que história tremenda, que história poderosa. Jesus começa contando que o pai tinha aqueles 2 filhos,
o mais velho e o mais novo. E de maneira curiosa, porque Jesus estava lidando ali com a condenação, o julgamento dos religiosos. Na história de Jesus é o filho mais novo que é o rebelde. E isso era inusitado para aquela sociedade religiosa, porque estavam acostumados com o Antigo Testamento. Os mestres da lei sabiam ali das histórias. E muitas das histórias do Antigo Testamento haviam também 2 irmãos. Desde lá de Caim, Abel, Jacó e Esaú, Ismael e Isaque. E nessas histórias do Antigo Testamento, de maneira curiosa, é sempre o mais velho que acaba rejeitando ali o legado do pai, o amor do pai, e o mais novo que recebe uma porção que não merecia. Nós hoje, com a visão do Novo Testamento, nós sabemos que aquilo lá no Antigo Testamento era ou seria reflexo do que aconteceria no Novo Testamento, porque os 2 filhos representam 2 alianças, a primeira aliança da lei e a aliança da graça. Nós aqui na graça seríamos como o filho mais novo, que mesmo sem merecer, recebemos porção dobrada da herança do Pai, recebemos salvação, recebemos o favor do Pai. Mas de maneira muito curiosa, na história de Jesus, é o filho mais novo aqui que é o rebelde. A Bíblia fala que, sem valorizar o pai, ou melhor, desprezando o pai, ele começa a insistir com o seu pai para que o pai lhe desse a sua parte da herança, para que ele pudesse fazer o que bem entendesse da sua herança. Para aquele contexto sociocultural, a herança só seria distribuída para os filhos depois da morte do pai. A insistência do filho seria como se ele estivesse dizendo para o pai: pouco me importa se você está vivo ou morto, eu quero aquilo que é meu e quero dar o fora. Pouco importa a tua presença, pouco importa a casa do pai, pouco importa o que eu tenho aqui, eu quero pegar a minha parte, eu quero ir para uma terra distante. O menino mais novo não valorizava o pai, não valorizava o que ele tinha na casa do pai, e aí que começou todos os seus problemas. Infelizmente, os problemas não começaram quando ele estava distante, os problemas começaram enquanto ele estava na casa do pai, começaram na sua mente. Aprendemos na palavra de Deus que tudo que nós experimentamos começa na nossa mente. As nossas ações não simplesmente acontecem, a não ser aquilo que é instintivo. Mas até aquilo é influenciado pelo seu pensamento, pela sua mentalidade. O pecado começa na mente. Eu costumo falar que pecado simplesmente não acontece. Ixi, aconteceu. Nós não planejamos isso, mas simplesmente aconteceu. Conversa fiada. O inimigo jogou aquela semente aí na tua mente, você deu vazão para aquela semente, você cultivou aquela semente, até que o dia aconteceu e o pecado ganhou terreno no seu coração e nas suas ações. Pecado não simplesmente acontece, ele começa na sua mente. É por isso que falamos que a mente é um campo de batalha. Você precisa ter ciência disso para que você vença nesse campo de batalha. A Bíblia fala que é fundamental que você tenha vitória nesse campo de batalha, para que você experimente o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Romanos 12, verso 2, é muito claro. Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí sim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A não ser que você vença aí essa batalha na tua mente, e você transforme a tua mente, você não vai experimentar o bom, perfeito e agradável do Senhor. Mas aqui na história nós aprendemos que, assim como o pecado ele começa na mente, o arrependimento também começa na mente. Um procedimento correto também começa na mente.
A Bíblia fala que quando ele estava naquela terra distante, no fundo do poço, comendo comida de porco. Se você tem algum conhecimento de Antigo Testamento, você sabe que porco era animal proibido. O povo de Israel não criava porco, não comia porco, era um animal impuro. E ele foi viver com os porcos e comer comida de porco, no fundo do poço. Não tinha mais profundidade para ele chegar. Mas a Bíblia fala que as coisas começam a mudar quando ele cai em si. As coisas começam a ser transformadas quando ele cai em si. O arrependimento começa na mente, o milagre também começa na sua mente. Ele começou a dar ali uns 180 graus na sua vida quando ele caiu em si. E ele se lembrou que até os servos da casa do seu pai estavam numa situação melhor do que aqueles que estavam distantes do pai. Até o menor na casa de Deus está melhor do que aqueles que estão longe do pai. Aí ele decide voltar para a casa do pai. Mas tudo começou quando ele não valorizou o pai. Interessante que o filho mais velho, que ficou na casa do pai, ele também tinha os seus problemas. Ele valorizava as coisas do pai, mas ele não valorizava aquilo que tinha mais valor na casa do pai, que era o próprio pai, a presença do pai. E por isso estava sofrendo também as suas consequências. E por isso estava perdendo a festa na casa do pai, estava perdendo o banquete na casa do pai. Ele colocou tanto os seus olhos nas mãos do pai, naquilo que o pai poderia lhe dar, que ele perdeu o foco. E também estava desvalorizando o pai, a presença do pai. É aquele negócio, quando você coloca os seus olhos e só valoriza as mãos de Deus, muitas vezes você perde a face de Deus. Agora, quando você valoriza a face de Deus, a essência, a presença de Deus, você recebe junto aquilo que está nas mãos do Pai, aquilo que Ele pode lhe dar. Quando você só valoriza a bênção e desvaloriza o abençoador, você perde a bênção. Agora, quando você valoriza o abençoador, você valoriza a fonte de toda a bênção, meu irmão. Mas uma grande lição que nós aprendemos com a história do filho pródigo é: valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que Deus te deu. Os dois filhos estavam sendo prejudicados, os dois filhos sofreram as consequências por não valorizarem o que tinham. Valorize o que Deus colocou na sua mão, valorize aquilo que você tem, porque se você não valorizar o que tem, você vai sofrer as consequências. Isso vai influenciar o seu comportamento, isso vai te levar a ficar distante do Pai, distante da casa do Pai, distante das bênçãos do Pai. A Bíblia nos ensina isso de capa a capa. É um princípio divino. E é muito importante você ter ciência disso, que é um dever valorizarmos o que temos. Porque a sua natureza humana anda na contramão desse processo. A natureza humana, essa inclinação natural que todos nós temos para o mal, aquilo que a Bíblia chama de carne, velho homem, velho Adão, ela tende a desvalorizar o que tem, a achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, a desvalorizar o que tem, a supervalorizar o que o outro tem. Todos nós temos que lidar contra essa tendência, a tendência do filho pródigo, de achar que o melhor está distante do pai, que o melhor está lá fora, que o melhor é aquilo que você não tem. Mas, meu irmão, isso aí é uma ideia maligna. Esse sussurro no teu coração é do diabo,
querendo te afastar do Pai, querendo que você perca aquilo que você tem, querendo te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, temos que vencer o complexo do filho pródigo, de achar que o melhor está distante. Não, o melhor não está distante não. Deus já te deu o melhor dessa terra. Deus te deu aquilo que você precisava. Valoriza aquilo que Deus te deu, em nome de Jesus. Isso exige fé. Fé para renunciar ao seu eu, para renunciar à sua vontade. A Bíblia nos ensina a valorizarmos aquilo que temos, até quando nós consideramos pouco, até quando queremos mais. Não é errado querer mais. O errado é desvalorizar aquilo que você tem. Pelo contrário, a Bíblia nos dá muitas promessas. A Bíblia nos ensina que Deus vai nos dar muitas coisas. Aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado para você. Não é errado querer mais. O errado é desvalorizar aquilo que Deus já te deu. Aliás, muitas vezes isso é um teste. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco, esse é fiel no... Agora, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Quem não valoriza aquilo que considera pouco, Deus pode dar o muito que for, que a pessoa não vai nem ver, não vai nem perceber. Eu costumo usar o exemplo do povo lá no Egito. O povo saiu do Egito e era dias de distância até chegar em Canaã. Só que a Bíblia fala que foi do agrado de Deus fazer o povo andar pelo caminho mais longo. E um caminho que era para ser dias, se tornou um caminho de 40 anos. Mas pensa bem, o povo tinha ficado mais de 400 anos no Egito. O povo tinha ficado mais de 400 anos absorvendo a cultura e os costumes do Egito, a mentalidade do Egito. Deus não iria colocar o povo em Canaã, a não ser que Deus tratasse com aquela mentalidade egípcia, com aquele paladar egípcio que eles tinham adquirido durante 4 gerações. Se eles chegassem ali em Canaã com a mentalidade do Egito, eles já chegariam lá reclamando, desvalorizando a terra, falando bobagem. Se eles chegassem ali no Egito com a mentalidade ali do Egito, aquela mentalidade escrava, eles afastavam de Deus no segundo dia. Deus precisou tratar o povo durante 40 anos. Uma geração inteira sucumbiu no deserto, só os mais jovens que entraram lá em Canaã. Quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito. Agora, se você considera aquilo que você tem pouco, valorize o que Deus te deu. Valorize o pouco que você tem, em nome de Jesus. Eu falo entre aspas, porque nada que Deus nos dá é pouco. Tudo que Deus nos dá é infinitamente mais do que merecíamos, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu costumo falar que quem não valoriza o que tem, acaba cometendo um erro terrível para o ser humano, para o servo do Senhor, que é o erro da comparação. Porque biblicamente a tal da comparação é algo extremamente fútil, ridículo. Porque biblicamente Deus nos criou, todos nós, de maneira única e sem igual. E Ele tem o melhor para cada um de nós, um propósito único e sem igual para cada um de nós. Mas a Bíblia fala que o melhor de Deus para nós não é igual para todos. Em outras palavras, Deus tem o melhor para você e Ele tem o melhor para o seu irmão. E esse melhor de Deus para você é diferente do seu irmão, é único para você. É por isso que Deus fez diferente. Não existe ninguém igual ao outro.
Por isso que é fútil você se comparar com o outro, você se sentir melhor do que o outro. É igual um peixe se sentir inferior, porque ele acha que o pássaro voa melhor do que ele. É absurdo, porque o pássaro foi feito para voar, o seu irmão foi feito para viver o propósito para ele. Você foi feito para viver o teu propósito, mas saiba, Deus tem o melhor para o seu irmão, mas Deus tem também o melhor para você. Para de se comparar com o seu irmão. Se alegre com ele, até se inspire nele, mas não se compare com ele. Você já percebeu que o mundo aí fora, o diabo, que é o senhor desse mundo, ele faz de tudo para fazer com que a sociedade se compare um com o outro, para que seja a sociedade da comparação. Mas vai contra essa tendência em nome de Jesus. Não se conforme com esse século. Para de se comparar com seu irmão. Eu costumo falar que há 2 erros que nós sempre cometemos quando nós nos comparamos. 2 erros que sempre nos prejudicam. Quando nós nos comparamos uns com os outros, nós sempre achamos alguém que está na frente de nós. Sempre. Você sempre vai achar alguém que faz o que você faz melhor do que você. E o que isso pode gerar no seu coração? Isso pode minar a sua fé. É igual o peixe que fica triste porque o pássaro está voando melhor do que ele. Mas ele não foi feito para voar. Ou o pássaro fica triste porque ele não está conseguindo nadar igual o peixe. Mas ele não foi feito para nadar. Você sempre vai encontrar alguém que está na frente de você. E o segundo erro, você sempre vai achar alguém que está pior do que você. E o que isso pode gerar no teu coração? Orgulho. Isso pode fazer com que o diabo sussurre no seu coração que você está na frente pela cor dos seus belos olhos, pelo seu esforço e não pelo braço forte do Senhor. Então para de se comparar com o teu próximo e valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Valorize a sua família, valorize a sua casa. Ah, meu irmão, minha irmã, o melhor não está lá fora não, o melhor está dentro da sua casa. Para de pensar que o melhor está fora, isso é mentira de Satanás. Deus colocou o melhor do lado de você, Deus colocou o melhor dentro da sua casa. Para de querer ter outros filhos, misericórdia pensar numa ideia dessa. Para de achar que os filhos dos outros são melhores do que os seus, são mais bem criados do que os seus. Não, Deus te deu o melhor em nome de Jesus. Os filhos são herança do Senhor que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu, valorize a sua igreja. Para de achar que o melhor é outra igreja, outro lugar. Quando você perceber, você já está na 5ª, na 6ª igreja. É igual casamento, já percebeu? E a Bíblia nos ensina que o nosso proceder deve ser o mesmo de Cristo. O nosso relacionamento com a igreja deve ser o mesmo que Cristo tem com a igreja, uma aliança de casamento. O cara já está na 6ª esposa. E ainda fala que o problema eram as esposas. Qual que é o denominador comum nisso tudo? O cara já passou por 10 igrejas. E o problema ainda é os irmãos das outras igrejas, poxa vida. Valorize o lugar que Deus te colocou. Valorize a sua igreja, valorize os seus pastores. Valorize os seus dons, os seus talentos. Ah, mas eu não tenho a voz ali do pessoal que canta lá na frente. Glória a Deus por isso. Deus não te fez para ter uma voz igual eles, mas igual Deus tem o melhor para eles, Deus tem o melhor para você. Acha os talentos que Deus te deu. Deus deu talento para todo mundo. Todos nós somos talentosos, temos talentos dados por Deus. Agora você precisa achar o propósito de Deus para a tua vida, para que você possa ir, para que você possa florescer. Valorize o que Deus colocou na tua vida, meu irmão. Sim, você pode querer o que você ainda não tem, mas a chave para chegar lá é valorizando o que você já tem. Seja fiel no pouco, valorize o que você tem, para que Deus possa te levar até onde você não tem, para que Deus possa te dar mais, em nome de Jesus.